Se você acredita que a implementação de inteligência artificial que sua empresa celebrou no último trimestre garante sua sobrevivência digital, tem uma notícia que pode custar milhões ao seu orçamento de tecnologia. Os dados mais recentes indicam que 40% desses projetos serão cancelados e o capital investido neles será incinerado antes mesmo de chegarmos a 2027. Enquanto o mercado é inundado por um otimismo cego, com projeções de crescimento de 45% ao ano para o setor, uma crise estrutural silenciosa se forma nos bastidores das grandes corporações. Estamos caminhando sobre uma linha tênue que separa a inovação real de um abismo chamado obsolescência tecnológica, e a maioria dos líderes está olhando para o gráfico errado. A verdade inconveniente que poucas consultorias ousam dizer em voz alta é que estamos testemunhando o fim da era dos assistentes passivos. O chatbot que responde a perguntas frequentes, a automação baseada em regras rígidas e até mesmo a engenharia de prompt manual que aprendemos a valorizar, tudo isso já nasceu com data de validade vencida. Este vídeo não é sobre o futuro distante da ficção científica. É sobre os próximos 24 meses e sobre como uma seleção natural brutal vai limpar o ecossistema de IA, separando quem construiu ferramentas de brinquedo de quem construiu arquiteturas de sobrevivência. Para entender a gravidade do cenário, precisamos dissecar o que está acontecendo agora, em 2025. As estatísticas oficiais nos dizem que 79% das organizações já utilizam algum tipo de agente de inteligência artificial. À primeira vista, parece um sucesso retumbante da transformação digital. No entanto, quando aplicamos uma lente de aumento sobre a qualidade dessa adoção, a imagem muda drasticamente. A grande maioria dessas implementações baseia-se no que chamamos de agentes de reflexo simples ou chatbots, baseados em regras. Esses sistemas operam como uma planilha de Excel glorificada, respondendo a gatilhos específicos, sem memória ou capacidade de planejamento. O relatório técnico que analisamos aponta que esses sistemas enfrentam uma taxa de obsolescência crítica entre 85% e 95% até 2027. O ciclo de vida restante para essas ferramentas é de apenas 1 a 2 anos. Isso significa que cada dólar investido hoje em scripts estáticos de atendimento é um dólar queimado em uma tecnologia que não sobreviverá à próxima virada de calendário. O mercado não está apenas evoluindo, ele está descartando ativamente o que não tem capacidade cognitiva de adaptação. A tensão aumenta quando olhamos para a engenharia de prompt. Há apenas 6 meses, essa era celebrada como a profissão do futuro. Hoje, os dados mostram que ela enfrenta sua própria extinção. Pesquisas indicam que os System Prompts estáticos, aquelas instruções manuais detalhadas que damos às máquinas, terão 90% de obsolescência até o final de 2027. Não estamos falando apenas de uma mudança de software, mas de uma mudança de paradigma. Estamos migrando de uma engenharia de prompt manual para uma engenharia de contexto automatizada ainda este ano, e evoluindo para sistemas que se auto-otimizam em 2026. Imagine um cenário onde o agente de IA não apenas executa uma tarefa, mas reescreve suas próprias regras operacionais para ser mais eficiente, sem que um humano precise digitar uma única linha de comando. É exatamente para lá que estamos indo com a IA agêntica e os sistemas multi-agente. Enquanto os chatbots antigos esperam por input humano, os agentes autônomos possuem capacidade de planejamento, execução e, crucialmente, recuperação de erros. A Gartner prevê que até 2029, agentes autônomos resolverão 80% das questões complexas sem nenhuma ajuda humana. Quem insistir em manter sistemas legados descobrirá que a competitividade não se mede mais pela capacidade de responder a uma pergunta, mas pela habilidade de executar um fluxo de trabalho inteiro, do início ao fim. Chegamos aqui ao dilema estratégico desta transformação. Porque a previsão é de que 40% dos projetos falhem? Porque as organizações falharam em entender como medir o sucesso. Durante anos, ficamos obcecados com métricas de vaidade,
como o número de usuários ativos ou a fluidez gramatical da conversa. Em um mundo de agentes autônomos, saber se o robô fala bem tornou-se irrelevante perto da necessidade de saber se ele trabalha bem. As empresas maduras abandonaram os KPIs de chatbots passivos e agora monitoram a Task Adherence, ou aderência à tarefa, que mede se o resultado final respeita o objetivo de negócio e não apenas a sintaxe linguística. Mas o indicador que realmente separa os homens dos meninos neste novo ciclo é a recoverability, a capacidade do agente de se recuperar sozinho de falhas. Outro pilar fundamental é a Tool Call Accuracy, que monitora a precisão com que a IA decide utilizar ferramentas externas, como bancos de dados e sistemas de gestão. As metas de precisão para fluxos críticos agora superam 90%. Não se trata mais de automação simples, mas de autonomia confiável. Um agente que trava diante do imprevisto é apenas um passivo digital caro. As empresas que dominam essas novas métricas e tecnologias já estão colhendo recompensas financeiras massivas. O retorno sobre investimento médio é de $3,50 para cada dólar gasto, chegando a $8 nas empresas que lideram o setor. Estamos vendo ganhos de produtividade de 40% em média, com a manufatura e o setor financeiro liderando a adoção de agentes orientados a tarefas e análise de dados. Mas a janela de oportunidade para liderar essa transição é estreita, concentrada entre 2025 e 2026. Quem esperar a tecnologia amadurecer completamente encontrará um mercado dominado por concorrentes que já dominam a orquestração de enxames de agentes e sistemas autônomos. A questão que fica ecoando nos corredores das grandes corporações não é se a IA vai substituir processos, mas quais empresas terão a audácia de substituir seus próprios sistemas de IA legados antes que o mercado o faça por elas. A obsolescência não é um risco futuro, é uma condição presente para quem parou no tempo. Diante de um cenário onde a estagnação é sinônimo de retrocesso, convido você a refletir sobre a arquitetura digital que sustenta o seu negócio hoje. Ela é uma estrutura rígida, baseada em regras escritas no passado e fadada a ruir em 2 anos, ou é um ecossistema vivo, capaz de aprender, se recuperar e se adaptar? A conversa sobre o futuro da inteligência artificial não termina aqui. Ela apenas começou a ficar séria. Precisamos parar de olhar para a IA como uma ferramenta de chat e começar a encará-la como uma força de trabalho digital que precisa de gestão, métricas e governança. Deixe sua opinião nos comentários, especificamente sobre como sua indústria está lidando com a migração dos chatbots para os agentes autônomos. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos desdobramentos dessa revolução silenciosa e deixe seu like se você está pronto para deixar a obsolescência no passado e abraçar o futuro da autonomia real. Nos vemos no próximo vídeo.